Um prazer, meu nome é Rodrigo, sou corresponsável do CET Professor Bento Gonçalves, da UFRJ, no Rio de Janeiro. E o tema de hoje é anestesia no doador cadáver. Eu gostaria de agradecer o convite da sociedade para falar de um tema tão importante, principalmente na realidade atual, em que há uma escassez enorme de órgãos para transplante, seja transplante de fígado, coração, rim, pulmão. E o cuidado adequado com o doador cadáver pode otimizar muito a oferta de órgãos e a qualidade dos órgãos que são ofertados. Então, a primeira coisa que eu gostaria de vocês é que vocês acreditassem nesse tema, acreditassem em ressurreição. Não a ressurreição do ponto de vista teológico, metafísico, e sim a ressurreição do ponto de vista médico, científico. Um cadáver pode proporcionar órgão para até 10, 15 receptores e dar a vida e a ressurreição para pessoas que estão em condições muito graves de saúde. Então, o primeiro ponto é esse: acreditem no sistema, acreditem na ressurreição, acreditem no sistema de transplante de órgãos. A primeira representação que eu vi artística de ressurreição foi feita por Rafael. E é partindo desse ponto de vista que eu gostaria que a gente começasse essa aula. Acreditem na ressurreição através do sistema de transplante de órgãos, né? Rafael foi um pintor que a gente não está aqui para falar de arte, mas que, além da sua enorme habilidade, era reconhecido pela questão ética, né? Até uma questão ética duvidosa, e é desse ponto de vista que eu parto também, não só da representação artística da figura, da ressurreição, mas do ponto de vista ético. A gente tem que ter cuidados éticos com o doador, além de conhecimento técnico, conhecimento legal e conhecimento ético sobre a doação. O que seria a morte cerebral, então? Como que a gente vai caracterizar a morte cerebral? Peguei um artigo do anestesiologista de 1999 que mostra o que todo anestesista deveria saber em termos médicos, legais e éticos em relação à declaração de morte cerebral. Acho que é um bom ponto de partida para a nossa aula. Ele ressaltou três casos interessantes, verdadeiros, relatados por anestesiologistas na situação de captação de órgão. O primeiro caso é um anestesiologista que reporta um caso sobre seus cuidados com um doador cadáver declarado em morte encefálica após hemorragia intracraniana. Após administrar uma dose de neostigmine para tratar um episódio de taquicardia, o doador começa a ventilar espontaneamente. Nesse momento, o cirurgião havia acabado de ligar a cava e retirar o fígado. Ao rever o prontuário, o anestesiologista observa que o doador havia gaspeado no final do teste de apneia. Porém, o neurocirurgião havia certificado que o critério de morte cefálica havia sido obtido. Então, chama a atenção o paciente que, o doador, no momento da captação, ventilou espontaneamente, e no teste de morte encefálica, que a gente vai ver à frente, ele apresentou um episódio de gasping, né? Ele gaspeou durante o teste. Isso chama a atenção, a gente vai desenvolver esses pontos ao longo da aula. E aqui fica uma citação: existe uma grande diferença em estar quase morto e estar totalmente morto. Hoje em dia, quase morto é superficialmente ou levemente vivo. O outro caso da mesma publicação, também de 99, do anestesiólogo, é uma paciente de 30 anos é trazida por centro de trauma após sofrer traumatismo craniano grave. A TC de crânio revela lesão cerebral difusa grave e presença de sangue no quarto ventrículo. O paciente é declarado de morte cefálica por 2 médicos e preparado para doação, sendo o receptor um paciente de 19 anos previamente saudável com hepatite fulminante. O anestesiologista percebe, porém, que a doadora estava acoplada à prótese ventilatória, apesar de estar ventilando espontaneamente com um volume corrente de 800 ml na frequência de 20 incursões por minuto. Quando o anestesiologista questiona o diagnóstico de morte cefálica, um dos médicos que havia feito o diagnóstico relata que, uma vez que ela não iria se recuperar, ela poderia ser declarada morta e que, de qualquer maneira, o receptor morreria sem o transplante. A coleta de órgãos prosseguiu a despeito dos protestos do anestesiologista, que observou movimentos do doador e hipertensão no momento da incisão da pele. Enquanto ocorria a captação, o receptor morreu na sala de cirurgia antes que a captação fosse completada e o fígado foi desprezado. Então, o receptor morreu antes de receber o órgão esse de um possível cadáver ou pseudo-cadáver que estava ventilando espontaneamente e é que apresentou uns outros reflexos, como hipertensão no momento da incisão. A gente vai ver diferenciar o que é importante nesses casos.
E o terceiro caso da mesma publicação, a paciente feminina jovem com diagnóstico de DEG, doença hipertensiva específica da gravidez, em tratamento com sulfato de magnésio. Apresenta convulsões após o parto cesáreo. Após as convulsões, encontra-se irresponsiva, sendo então entubada após a administração de pancurônio. Ela vinha tomando sulfato de magnésio, é entubada em uso de pancurônio. A TC de crânio revela edema difuso e infartos no lobo occipital. A neurologista determina que a paciente sofreu um evento neurológico catastrófico. A paciente é então preparada para a doação. O anestesiologista observa, porém, pupilas mióticas, reativas e reflexos córneo-palpebral presentes, apesar de discretos, além de gag reflex, reflexo de deglutição e de vômito. O anestesiologista observa níveis elevados de magnésio e administra hidrofônio, 10 mg. A paciente tosse, recupera a mímica facial e move todas as extremidades. A coleta de órgãos é então cancelada. Após a avaliação, avaliação neurocirúrgica e tratamento adequado, o paciente recobra a consciência e recebe alta, embora sofra com déficits neurológicos graves. Mais uma citação: hoje em dia, você conceitou a morte, a pessoa está morta quando um médico diz que ela está morta. Daí a gravidade e a importância dessa decisão de forma adequada. Então, como é que a gente pode definir morte encefálica? O que desses casos é mito? O que deve ser relevado? Gaspiar, por exemplo, ventilar é importante? Reflexo na incisão com hipertensão ou mobilidade do doador é importante? Como é que a gente define isso? Antigamente era muito mais fácil. Se definia a morte através de critérios como putrefação, livor, rigor mortis. Hoje em dia isso é um pouco mais difícil. Ao longo do tempo se antecipou, não precisava chegar um indivíduo ao estado de putrefação para se diagnosticar a morte. Começou a se diagnosticar através da cessação dos pulsos e da respiração. Porém, com a evolução da ciência, principalmente na década de 40, década de 50, com a evolução da terapia de suporte ventilatório a partir da epidemia de poliomielite, se começou o suporte ventilatório nos pacientes e a parada de respiração deixou de ser um critério de morte. Os pacientes continuavam vivos com ventilação mecânica. E a partir de 1960, os cuidados com ressuscitação cardiovascular dificultaram ainda mais o diagnóstico de morte. Agora, um paciente que até então estaria sem atividade cardíaca e sem atividade ventilatória pode ser mantido vivo, entre aspas, com suporte hemodinâmico e suporte ventilatório. Como definir, então, morte? Como? Ficou mais complicado. Vamos tentar destrinchar isso. Em 1968, começou um intuito de se destrinchar a morte. Esse foi um comitê da Escola Médica de Medicina de Harvard e Henry Beecher foi o primeiro professor de anestesiologia de Harvard. Ele chefiou esse comitê que tinha como objetivo diagnosticar a morte encefálica. Os objetivos do diagnóstico de morte encefálica na ocasião eram 3. Primeiro, informar os familiares que aquele indivíduo havia falecido. Segundo, era a realocação de recursos médicos para pacientes que tivessem um prognóstico melhor. E terceiro lugar, programa de transplante de órgãos, que estava incipiente. Na verdade, já tinha sido feito o transplante de coração, primeiro, em 1967, e o transplante intervivos de rim começou em 1954. Também no final da década de 60 e início da década de 70 teve o pool da imunossupressão e refinou-se o conceito de imunossupressão e a partir daí, e também com o conceito mais definido de morte encefálica, começou um incremento na prática de transplante de órgãos. Em 1968 esse comitê definiu então como morte encefálica o quê? O paciente que tivesse em coma, que tivesse com pupilas mióticas, sem movimentos respiratórios, sem movimentos espontâneos, sem reflexos cerebrais, sem reflexos posturais e com um eletroencefalograma mudo, silencioso, zerado. E que isso fosse reavaliado em 24 horas. Se em 24 horas se mantivesse todos esses critérios, o paciente era considerado em morte encefálica. A partir desse comitê, em 1968, em 1970, em 1972, o Instituto de Neurologia começou a aplicar essa classificação de morte encefálica e viu em estudos prospectivos que, realmente, seguindo esses critérios, o paciente poderia ser considerado morto, ele não se recuperaria. Isso teve ainda uma reverberação em 1979, a Sociedade Médica Americana criou um modelo de morte cerebral
tinha que haver morte de todo o sistema nervoso central, não só o córtex, mas também o tronco cerebral, e também impossibilidade de recuperação cardiorrespiratória. Então, impossibilidade de recuperar a função mental, cerebral, e impossibilidade de recuperar a função cardiocirculatória. Em 1981, houve a comissão dos presidentes, em que vários setores da sociedade se reuniram para avaliar os critérios éticos do diagnóstico de morte cefálica. Não foram reunidos apenas médicos, mas também teologistas, pessoas da sociedade em geral, e se traçaram os critérios éticos do diagnóstico de morte encefálica. E isso foi reiterado. Paciente sem atividades do sistema nervoso central e com impossibilidade de se recuperar do sistema cardiovascular e respiratório poderia eticamente ser considerado morto. E o intervalo não precisava mais ser de 24 horas, e sim de 6 horas entre as avaliações. Ainda se refinou um pouquinho esse critério, dizendo que o diagnóstico deveria ser feito por mais de um médico, de preferência 2, sendo que pelo menos um não tivesse envolvido com nenhuma equipe de transplante de nenhum órgão que fosse ser realocado. Em 1988, através desses todo o refinamento do diagnóstico de morte cefálica, 44 estados americanos tinham um programa de transplante instituído e funcionando bem, e houve um incremento considerável da doação a partir dessa classificação da morte cefálica. Como é que a gente então vai caracterizar a morte cefálica? Os critérios clínicos e os métodos diagnósticos complementares. Critérios clínicos: tem que eliminar a presença de resposta cortical. Mais uma vez, ele não pode ter resposta cortical nem do tronco cerebral. Como investigar a presença de resposta cortical, então? Ele tem que ter ausência de reflexos dolorosos, pequenos reflexos em membros, no próprio membro que é estimulado, reflexos retirados podem ser considerados normais no paciente em morte encefálica, ele não está vivo na situação. E tem que se tentar também, quando se faz a pesquisa de reflexos dolorosos, paciente com trauma raquimedular. Não adianta nada fazer um estímulo no externo no paciente com trauma raquimedular em nível cervical. Nessas ocasiões, o importante é fazer, por exemplo, a compressão do globo ocular ou estímulos na glabela do paciente. Então, a pesquisa de reflexos dolorosos é uma forma de se investigar. A ausência de decorticação e descerebração também é indicativa de ausência de resposta cortical. Outra forma de pesquisar é a pesquisa de reflexo fotomotor ou córneo-palpebral. Se o doente tem reflexo fotomotor ou córneo-palpebral, ele não tem morte encefálica, ele tem resposta cortical. A ausência também de reflexo mediante estimulação faríngea, que são gag reflex, tosse, deglutição. O paciente que tosse, que tem gag reflex, não está em morte encefálica, ele tem resposta cortical. E também para tentar, mais uma vez, os traumatismos medulares, fazer estímulos, então, em nível de face. E para o sinal de Lázaro, são algumas movimentações, como, por exemplo, a flexão dos braços e a junção deles colados ao tórax ou a flexão do tronco, que podem estar presentes em pacientes mesmo com morte encefálica, que criam verdadeiros mitos quando acontece no centro cirúrgico na terapia intensiva. Existem outras formas de pesquisar a resposta ainda cortical. Uma delas é através de reflexo óculo-encefálico, reflexo do olho da boneca. Você vira o rosto do possível doador para um lado e existe uma mirada pareada para o outro lado. Outra forma de se pesquisar é com reflexo óculo-vestibular, em que se injeta salina gelada, cerca de 50 ml, e o paciente faz um movimento tônico ou mioclonia dos olhos ipsilaterais ao local do ouvido onde é introduzida a salina. Feita essa pesquisa e não tendo resposta cortical, pesquisa então a resposta de tronco, é o teste da apneia, o famoso teste da apneia. Como é que se faz essa resposta de tronco? Como é que se pesquisa a resposta de tronco? Primeiro, o paciente tem que ser permitido que o paciente gradualmente atinja um CO2 expirado na gasometria arterial em torno de 35 a 40 milímetros de mercúrio. Deve-se lembrar que muitos pacientes com trauma craniano, por exemplo, em morte encefálica, têm vindo em terapia para redução da PIC, muitas vezes com instituição de hiperventilação. Então, tem que se gradualmente fazer com que esse PaCO2 chegue a 35, 40. É importante que o paciente seja oxigenado por pelo menos 5 minutos antes do teste com um FO2 de 100%. E deve-se garantir a segurança desse potencial doador. Ele pode não estar em morte encefálica. Deve-se garantir essa segurança. Isso tem que ser feito com coletas intermitentes de gasometria para manter uma PO2 adequada. E quando você desacopla o paciente do ventilador, deve-se colocar uma peça em T com FO2 a 100%.
para permitir ventilação apneica e diminuir a chance de uma lesão hipóxica no paciente que porventura esteja vivo. Mais uma vez, tem que se monitorizar a gasometria a cada 5 minutos e esperar em torno de 7 a 10 minutos em apneia para que o doente atinja uma PaCO2 em torno de maior do que 60. Somente com a PaCO2 maior do que 60 e sem o doente apresentar nenhum reflexo de tosse, de estímulo ventilatório, alguma resposta ventilatória, é que pode se considerar o teste positivo. Deve-se chamar a atenção também pacientes com DPOC, eles como são frequentemente acostumados, estão adaptados a PaCO2 mais elevados, o único estímulo ventilatório dele pode ser o drive hipóxico. Então, nesses pacientes, o critério deixa de ser a PaCO2 acima de 60, e sim uma PaO2 abaixo de 60. Não mais uma PaCO2 acima de 60, e sim uma PaO2 abaixo de 60. Quando é que a gente interrompe o teste de apneia? Quando? A gente interrompe em 3 situações. A primeira das situações é quando o paciente apresenta qualquer reflexo de tosse, movimento ventilatório. Nesses casos, o teste é negativo. O paciente não está em morte cerebral. Ele não vai ser um candidato à doação de órgãos. Segunda situação que pode se interromper a captação, se o paciente instabilizar hemodinamicamente, principalmente se essa instabilidade for refratária ao uso de altas doses de aminas vasoativas. Nesse caso, o teste é considerado indeterminado e o paciente também não vai à doação. Ele não pode ser considerado em morte cefálica. E a terceira situação é um teste positivo, quando a PaCO2 fica acima de 60 e o paciente não apresenta nenhuma resposta ventilatória. Nesse caso, o teste é considerado positivo e o paciente não tem, então, atividade de tronco cerebral. Ainda assim, tem que se confirmar a inatividade de resposta cortical para que seja feito o diagnóstico de morte cerebral. Tá? Na maioria dos casos, cerca de 2/3, além dos critérios clínicos, se usa métodos diagnósticos com exames complementares. Principalmente a arteriografia cerebral, a gente vê aqui uma arteriografia no paciente que não está em morte encefálica, e uma outra, paciente em morte cefálica, ausência de fluxo sanguíneo cerebral. Outro método diagnóstico é através de eletroencefalografia, que vai mostrar o silêncio cortical e característico do paciente em morte encefálica. Tá. A gente tem que ter muito conhecimento técnico, ético, nesse sistema de doação. Por quê? Porque existe um impulso, um incremento constante a ser otimizado a doação. Isso é verdade porque na década de 80, década de 90, com o início do estímulo educacional, o conhecimento da doação, houve um incremento grande na captação de órgãos, na doação e na captação de órgãos e no implante de órgãos. A partir da década de 90 houve um decréscimo disso e isso se estabilizou. A gente vê aqui nos Estados Unidos, na década entre 1994 até 2004, um número quase que constante, com crescimento mínimo no número de doadores e no número de pacientes transplantados. Mas o número de pacientes que estão aguardando na lista de espera aumenta quase que de forma exponencial. Daí o incremento, a tentativa de se fomentar a doação e a captação de órgãos. Se a gente for ver, isso levou a algumas tentativas, vamos dizer, um pouco controversas, minimamente controversas, que seriam o quê? Estender os critérios de doação. Estender, por exemplo, os critérios de morte cefálica, captar órgãos de doadores com parada circulatória, por exemplo, o doente que já parou, o non-heart-beating donors, né, os doadores com coração que não está batendo, e mesmo aqueles pacientes que estão em morte cerebral, com internações a longo prazo, em que se postula a eutanásia, por exemplo, foi um caso bastante badalado da Teres Schiavo, quando você se agenda fazer desligar o suporte nutricional desses pacientes, se programar então uma captação de órgãos desses doentes. Isso é um tema eticamente muito controverso, mas que nos Estados Unidos, a partir de 2006, 2007, foi aprovado eticamente, mas essa publicação de 2008 no Annals of Surgery questiona a sobrevida dos enxertos, nesse caso, transplantes de rim, após enxertos oriundos de pacientes que o órgão foi captado após a morte cardíaca.
Tá? É uma questão ética e que tem que ainda vai sofrer mais debate nesse sentido, mas é fato que a gente tem que otimizar a doação. Acredito que a melhor forma de a gente fazer isso é a gente ter um cuidado adequado com o doador. Para isso, a gente tem que conhecer algumas alterações fisiopatológicas que ocorrem após a morte cerebral. Eu dividi didaticamente em sistemas essas alterações fisiopatológicas, para depois a gente conhecer um pouquinho de como intervir e minimizar essas alterações fisiopatológicas, para tentar melhorar a qualidade desses órgãos que já têm uma quantidade pequena. Se a quantidade de órgãos é pequena, vamos tentar cuidar bem desses escassos doadores, para que esses órgãos, uma vez implantados, tenham uma sobrevida adequada e consigam melhorar a sobrevida dos doentes e também, por que não, melhorar a qualidade dos receptores, qualidade de vida dos receptores. Então, dividindo didaticamente em sistemas, eu vou começar pelas alterações cardiovasculares. Existe uma ordem clássica, característica de alteração cardiovascular no paciente após a morte cefálica. É uma alteração que ocorre no sentido crânio-caudal. Inicialmente, a isquemia cerebral leva ao comprometimento do sistema nervoso central, do cérebro, depois a ponte, bulbo e depois a medula espinhal. Isso determina uma alteração, uma evolução característica fisiopatológica, característica cardiovascular nos pacientes após o diagnóstico de morte cerebral. Inicialmente ocorre a isquemia pontina, que caracteristicamente leva ao reflexo de Cushing, que é um reflexo misto com componentes do sistema simpático e do sistema parasimpático. Ainda não houve comprometimento nesse estágio do bulbo, dos centros vagais. Então, o paciente começa a fazer hipertensão, no intuito de melhorar a pressão de perfusão cerebral, mas reflexamente faz bradicardia e é característico o reflexo de Cushing. Gradualmente, começa a haver um comprometimento de ponte, de bulbo, e deixa de haver essa função adequada dos núcleos vagais. Então, começa o que se chama de tempestade simpática. O sistema simpático, tóraco-lombar, caracteristicamente está atuando sem nenhum contraponto do sistema parasimpático, do sistema vagal. Então, ocorre a chamada tempestade simpática. O que acontece? Uma descarga maciça de catecolaminas na circulação. Alguns estudos chegam a falar de 700 vezes os números de norepinefrina circulante, 400 vezes os números de epinefrina circulante. Principalmente quando a instalação da morte cerebral se dá de forma abrupta, em instalações mais lentas, em processos mais lentos de evolução. Essa tempestade simpática tende a ser em menor monta, mas mesmo assim chega a ficar 100 a 200 vezes os níveis de norepinefrina e epinefrina circulante. A partir da tempestade simpática, quando começa a ver o comprometimento também da medula espinhal, começa a ver a perda do tônus simpático. Aquela dose de catecolaminas começa a cair, começa a haver vasoplegia. A gente vê em vários estudos experimentais, essa vasoplegia se dá tanto em evoluções mais agudas quanto em evoluções mais lentas. Tem estudos experimentais em cachorros que chegam a mostrar uma queda de cerca de 60% da resistência vascular sistêmica em até 1 hora após o diagnóstico de morte cefálica. Isso começa a comprometer a perfusão sistêmica. A perda do tônus simpático começa a alterar a pressão de perfusão de vários órgãos. Isso é extremamente importante para o conhecimento do anestesiologista, que vai tentar otimizar a função desses órgãos que vão ser transplantados. Então, atentar para essa perda do tônus simpático, até porque ela corrobora junto à tempestade simpática para a disfunção cardíaca, que é a etapa subsequente dessa evolução da alteração cardiovascular. Essa disfunção cardíaca se dá pela tempestade simpática, e tem alguns estudos que mostram bem essa alteração entre esses níveis de cardiotoxicidade pelas catecolaminas, pelos níveis sistêmicos de catecolaminas aumentados, e alguns estudos tendem até a instituir medidas profiláticas para diminuir essa disfunção cardíaca com simpatectomia, tentando evitar a atuação dessas catecolaminas em doses elevadas no miocárdio. A disfunção cardíaca não se dá apenas pela tempestade simpática, pela presença de catecolaminas. A própria perda evolutiva do tônus simpático dificulta o retorno venoso, ocorre um represamento do sangue na periferia, diminui o retorno venoso. Isso contribui, em última análise, por diminuir a performance miocárdica e também a perfusão coronariana, e contribui para a disfunção cardíaca. Caracteristicamente, essa disfunção cardíaca, após a morte cefálica, é multifatorial. A gente vai ver algumas causas aqui para essa disfunção miocárdica.
Primeiro, a tempestade simpática, como já falei para vocês, sim, estudos que mostram esse contraponto entre catecolaminas elevadas e lesão miocárdica, e elas parecem estar associadas à disfunção miocárdica. Existem outras causas, por exemplo, o estímulo dos plexos cardíacos leva a uma entrada maciça de cálcio no miocárdio, nos miócitos. Isso leva à morte celular e disfunção celular, contribuindo assim para a disfunção miocárdica. Esses estudos que mostram isso. A lesão dos centros regulatórios cerebrais também, como eu falei, leva a uma perda do tônus simpático, diminuição da pré-carga e diminuição da perfusão coronariana, e assim contribui para a disfunção miocárdica. Além disso, a perfusão coronariana está alterada por alterações endoteliais específicas que ocorrem na morte cerebral, após a morte cerebral. Então, após a morte cerebral, alguns estudos, e o Szabo é um autor que publica muito nessa área, mostra que ocorre disfunção endotelial e assim vasoespasmo coronariano, dificultando ainda mais a função miocárdica. Outras causas múltiplas, como distúrbios endócrinos, quedas de hormônios tiroidianos, de cortisol, por exemplo, contusão miocárdica após massagem cardíaca, o próprio trauma torácico, que pode ser a causa da morte cerebral, hipoxemia, acidose, hipotermia, alterações eletrolíticas e ácido-base, suporte inotrópico excessivo, muitas vezes o doador vem sendo mantido com doses elevadas de aminas e elas podem levar a ataque a arritmias, aumento do consumo miocárdico de oxigênio, diminuição das reservas de fosfato rico em energia dentro dos miócitos e assim comprometer a função miocárdica, assim como as próprias manobras de ressuscitação cerebral, com restrição volêmica, isso pode levar à disfunção miocárdica por queda nessa pré-carga, como eu já falei, e a própria hipernatremia, às vezes de soluções, por exemplo, salina hipertônica e outras alterações eletrolíticas, resultado das estratégias de ressuscitação cerebral, podem comprometer a função miocárdica. Além de arritmias, é claro que nesses pacientes especificamente também são multifatoriais. Se a gente for falar um pouquinho das arritmias, a gente vê aqui, caracteristicamente, o paciente com uma lesão cerebral, uma hemorragia subaracnoideia, por exemplo, é clássico, em qualquer livro está isso, existem alterações do segmento ST e alterações de onda T, características de um paciente, por exemplo, com hemorragia intracraniana. Então, é frequente o paciente com morte cerebral ter alteração de onda T e do segmento ST. A gente tem que ter a perspicácia suficiente para diferenciar essas alterações comuns da evolução desses quadros clínicos para uma situação de espasmo coronariano. Como eu já falei, esse paciente pode ter alteração endotelial e pode fazer vasoespasmo coronariano, e alguns autores até preconizam o uso de beta-bloqueadores, principalmente o esmolol, no intuito de minimizar a chance de isquemia e disfunção miocárdica secundária a esse vasoespasmo coronariano. Outros autores defendem o uso de bloqueadores de canal de cálcio, o que seriam úteis não só na minimização do influxo de cálcio intracelular e assim a disfunção miocárdica, como também atuariam minimizando a injúria de reperfusão dos enxertos. São frequentes também arritmias atriais, arritmias ventriculares e distúrbios do sistema de condução, e tem sempre que se atentar para fatores de risco para essas arritmias atriais e ventriculares, como por exemplo hipotermia, trauma torácico, distúrbio eletrolítico, distúrbio ácido-base. Vocês vão ver que eu vou repetir esses termos, hipotermia, distúrbio eletrolítico, distúrbio ácido-base ao longo da aula. É importante a gente ter conhecimento disso e buscar ativamente e corrigir a presença eventual de um desses fatores. Invariavelmente, os pacientes, principalmente doadores adultos, vão evoluir para bradicardia até os ritmos terminais. A bradicardia não deve ser tratada a menos que haja uma repercussão hemodinâmica dessa bradicardia. Uma vez que haja, o tratamento com atropina, na maioria das vezes, é ineficaz. A gente tem que lançar a mão, na maioria das vezes, isoproteinol ou de epinefrina para o tratamento da bradicardia. E em 48, 72 horas, um paciente doador cadáver adulto, vai evoluir para o ritmo terminal. Em crianças, tem relatos de 70 até 200 dias de evolução após o diagnóstico de morte cerebral. Em adultos, isso é impossível. Como há um retardo, inclusive, do diagnóstico no nosso meio da morte cerebral, muitas vezes em 12 a 24 horas o paciente vai evoluir para o ritmo terminal, o que não quer dizer que não deve ser tratado. Esses pacientes evoluindo para o ritmo terminal têm que ser tratados, deve se tratar com BLS, com ACLS, e assim tentar otimizar a captação. Uma vez que se reverta uma fibrilação ventricular, por exemplo, ou mesmo uma sistolia, o paciente está apto ainda para a captação. Tá?
Existem vários artigos que defendem isso, principalmente esse último artigo de 1990, do Journal of Pediatrics, que mostra que transplantes cardíacos realizados em crianças após a parada cardíaca mesmo, para crianças em assistolia, algumas já estavam até em 30 minutos de assistolia, com pH de 6,5, ainda assim, 25 crianças realizadas nesse setting, ainda assim apresentaram um resultado com sobrevida de enxerto adequado em transplante de coração. Tá? Saindo da área cardíaca, entrando em coagulopatia, é muito frequente a coagulopatia em pacientes com morte cerebral. É mais um evento que é multifatorial nesses pacientes, como vocês vão ver que muitos são, principalmente por liberação de tromboplastina tecidual e também fatores ativadores de plasminogênio, por isquemia cerebral. A isquemia e injúria de outros tecidos também corrobora com a coagulopatia, assim como o choque, transfusões maciças, que a maioria desses doentes já foi submetida a transfusão, mais uma vez a hipotermia e também embolia gordurosa. Além da própria hemorragia subaracnoideia, que pode ser o evento que tenha levado à morte cerebral, muitas vezes cursa por si só com coagulopatia. Tem alguns estudos que mostram que 80% a 90% dos pacientes em morte cerebral evoluem para CIVD, 80% a 90%. Então, muitos pacientes evoluem para CIVD e o tratamento é complexo nesse tipo de doente. Transfusão está indicada de fatores de coagulação, plasma, crio, muitas vezes de plaquetas. Não está autorizado ainda, não se defende o uso de antifibrinolítico, de ácido tranexâmico, de ácido epsilaminocaproico, nem de aprotinina. Nesses pacientes por causa do risco de microtrombose e comprometimento dos enxertos. A própria CIVD pode evoluir com microtrombose e comprometer o enxerto. Existe um questionamento muito grande do paciente doador cadáver com CIVD, se ele deve ser doador mesmo de órgão, principalmente quando esse órgão a ser doado é o pulmão ou o rim. Tem estudos que mostram pior prognóstico, pior sobrevida dos enxertos de doadores com CVD, enxertos renais. Tem outros estudos que não, então ainda é um âmbito contraditório. Parece que o comprometimento da função hepática e do pâncreas é menos exacerbado em pacientes doadores de cadáveres com CIVD. E o transplante desses órgãos parece ter um resultado adequado e próximo dos pacientes doadores de cadáveres sem CIVD. Como a gente deve lidar as necessidades transfusionais desses pacientes? Muitos devem se questionar, mas eu vou transfundir hemoderivado, vou gastar, a gente está num país pobre em que há uma escassez de recursos, eu não devo instituir uma medida transfusional que eu sei que é cara para um paciente assim. A gente tem que lembrar que um doador pode fornecer algo para até 15 pacientes. Então, esses pacientes devem ser, os doadores, cadáveres, devem ser transfundidos sim, se for necessário. Como toda transfusão tem que ser feita com critério. Deve-se manter e otimizar a perfusão tecidual e principalmente a oferta de oxigênio tecidual. Como toda anestesia que a gente faz, o mesmo acontece. A gente não tem que se preocupar mais com o cérebro desse paciente, mas com os outros órgãos a gente tem que manter a perfusão e a oferta de oxigênio. Inicialmente se defendia hematócritos em torno de 25% a 30%. Isso vem caindo por terra e hematócritos de no máximo 24% são atualmente defendidos. Até porque a hemotransfusão não está desprovida de risco nesse paciente. Mais uma vez está associada a hipotermia, está associada a imunomodulação, pode interferir no cross-matching de pacientes com transplante de rim. Então está longe de ser uma terapia inócua. Então a gente tem sempre que pesar risco-benefício. Atualmente se defende hematócritos no máximo de 24%, contanto que se institua uma terapia de reposição volêmica adequada nesses doentes e assim se otimiza a oferta tecidual de oxigênio. Em relação às alterações pulmonares, é importante, o pulmão é um órgão menos captado, menos utilizado. Estudos mostram que apenas 10 a 20% dos doadores fornecem pulmão, só se capta pulmão, o órgão pulmão em 10, no máximo 20% dos doadores cadáveres. Por que isso? Existem alterações relacionadas à morte cerebral que comprometem a fisiologia pulmonar. Classicamente duas, o edema pulmonar neurogênico e a injúria pulmonar aguda inflamatória. Existem alterações pulmonares não relacionadas à morte cerebral também, como pneumonia, que o doente em terapia intensiva pode ter, é muito frequente o paciente acoplado a longo tempo à prótese ventilatória cursar com pneumonia, e também outras, como barotraumas, traumas associados ao uso de ventilador, infecção
e outros, assim como broncoaspiração. Entre as alterações relacionadas à morte cerebral, essas duas, o edema pulmonar neurogênico e a injúria pulmonar aguda inflamatória, se dão por causas sistêmicas, principalmente hemodinâmicas, e também por ativação específica de alguns receptores simpáticos. No caso do edema pulmonar neurogênico, a sigla NPE, ela se dá por aquele momento que eu expliquei para vocês de tempestade simpática. Naquele momento, com liberação maciça de catecolaminas, aumento importante de pós-carga, começa a haver uma dificuldade de ejeção ventricular, por causa desse aumento de pós-carga. Aumenta a pressão, então, dentro do ventrículo esquerdo, isso retrogradamente é transmitido até o átrio esquerdo, que, por sua vez, transmite retrogradamente até a circulação pulmonar. Há um desvio de fluxo para a cavidade intratorácica, aumenta a pressão intratorácica, aumenta a pressão capilar pulmonar, aumenta a pressão de artéria pulmonar e aumenta a pressão capilar pulmonar e começa a haver transudato pulmonar e edema pulmonar, então neurogênico. A tempestade simpática, esse aumento de pós-carga, esse aumento de resistência vascular periférica, não é o único fator que leva a esse edema pulmonar neurogênico. O estímulo de receptores alfa parece também estar associado a esse edema pulmonar neurogênico. E parte desse ponto para se tentar evitar esse edema pulmonar neurogênico com drogas bloqueadores de receptores alfa. O beta-bloqueio não é eficaz em evitar o edema pulmonar neurogênico. Alguns estudos experimentais mostram que o alfa-bloqueio, bloqueio de receptores alfa, pode ser útil em evitar esse edema pulmonar neurogênico. A gente tem que pensar também nas causas não relacionadas à morte cerebral, que são de mais fácil prevenção. Por exemplo, uma estratégia de ventilação adequada que evite uma lesão pulmonar. Entre as alterações endócrinas, são as outras alterações muito frequentes em pacientes com morte cerebral. Paciente com morte cerebral, logo após o diagnóstico de morte cerebral, geralmente há um declínio dos hormônios tiroidianos e também de corticoide e de insulina. A função da hipófise anterior, a CTH, TSH, GH, parece estar adequadamente mantida nesses pacientes após morte cerebral. O que chama a atenção na maioria dos doentes é o hipotiroidismo clínico. Na maioria deles, 60% a 80%, há uma queda discreta do hormônio T3 apenas. Só 15% tem uma queda pronunciada de T3 e de 30% a 40% há um declínio também de T4 livre. Então, existe um hipotiroidismo, o que não necessariamente indica o tratamento. Existem alguns estudos, principalmente um autor que publica muito nessa área e que defende o tratamento com reposição hormonal em pacientes com morte cefálica. Ele correlaciona o declínio dessa função de hormônio tiroidiano com o declínio da função miocárdica e também com a alteração do padrão de utilização da glicose no interior do miocárdio. Parece quando há o declínio dos níveis de hormônio tiroidiano, começa a haver anaerobiose miocárdica dentro dos miócitos. Deixa de ser uma função aeróbica para ser uma função anaeróbica. E isso parece, segundo esse autor, comprometer a função miocárdica. Porém, isso não é defendido por outros autores. Embora esse autor defenda a reposição hormonal no intuito de se otimizar a função miocárdica, isso não foi reproduzido em outros estudos. Esses outros autores não defendem a reposição hormonal. Parece não haver, segundo esses outros autores, nesses outros estudos, parece não haver uma ligação, um nexo muito claro entre o declínio dos níveis hormonais e o declínio da função miocárdica. Então, atualmente, não se defende repor hormônio tiroidiano em pacientes em morte cerebral, tá? Principalmente esses dois estudos, o primeiro estudo de revisão, que tem pouco valor científico, mas o segundo estudo é um estudo prospectivo, randomizado, duplo cego, que não mostrou associação entre o declínio dos níveis de hormônio tiroidiano com o declínio da função miocárdica. E também não mostrou um melhor aproveitamento de órgãos, no caso do coração, com maior sobrevida do enxerto, quando se repunha hormônio tiroidiano. Então, atualmente, não se depende, a menos situações muito específicas, que eu vou falar mais à frente, não se defende a reposição de hormônio tiroidiano indiscriminada em todo doador cadáver.
As alterações endócrinas não se restringem ao hipotireoidismo, há alterações de nível de cortisol, uma alteração moderada, na maioria dos pacientes é uma alteração mesmo discreta. Tem um estudo que mostra pacientes em terapia intensiva após TCE, 37 pacientes, desses 37 pacientes, 17 evoluem para morte cerebral e 20 se recuperam. Dos 17 que evoluíram para morte cerebral, os níveis de cortisol baixaram e, principalmente, apenas 10% desses que evoluíram para morte cerebral respondiam quando se usava CTH. Enquanto no outro grupo que se recuperou, não evoluiu para morte cerebral, 72% respondiam ao CTH. Então, os pacientes com morte cerebral, além de ter um nível menor de cortisol, parecem responder menos ao CTH, o que, mais uma vez, não representa o uso indiscriminado de reposição de corticoides com a finalidade de melhorar a hemodinâmica. A gente vai falar do uso dos corticoides com a finalidade imunomoduladora, anti-inflamatória, que eu vou falar a seguir, tá? O diabetes insípidos é frequente para pacientes com morte cerebral, ao contrário da pituitária anterior, da hipófise anterior. A hipófise posterior tem a sua função secretória comprometida e os pacientes evoluem com diabetes insípidos, o que é importante não só no controle de água, homeostasia da água no organismo, mas também na atuação sistêmica dos hormônios. E muitas vezes está indicado o uso da vasopressina com um vasoconstrictor nesses pacientes com diabetes insípidos, como a gente vai ver também à frente. Por último, mas não menos importante, a hipotermia, que permeia todas as outras disfunções sistêmicas. Ela também é multifatorial. Isso em fatores neuronais, com comprometimento do hipotálamo, que parece ser o termostato do sistema nervoso central. Além desse comprometimento hipotalâmico, que levaria a resposta para a manutenção da temperatura, como, por exemplo, o chifre e a vasoconstricção, e sem comprometimentos endócrinos que também dificultam o controle da temperatura. O que a gente tem que lembrar é que muitas vezes a hipotermia é considerada como benéfica no manuseio desse paciente que acaba evoluindo para a morte cefálica. Paciente com traumatismo craniano, um paciente neurologicamente crítico, em que se institui a hipotermia no intuito de se prover a neuroressuscitação ou a neuroproteção. Então, até certo ponto, ela é benéfica no manuseio do doente neurologicamente crítico, mas uma vez que foi diagnosticada a morte cerebral, ela passa a ser maléfica. A gente deve relembrar que ela leva a disfunção miocárdica, leva a hipotensão, altera a função glomerular, diminui o ritmo de flutuação glomerular, altera a função tubular, leva aquela diurese fria e também desvia a curva de dissociação de hemoglobina para a esquerda, o que diminui a oferta de oxigênio tecidual, que é exatamente o que a gente não quer. Então, ela pode ser maléfica e deletéria na maioria dos pacientes com morte cefálica, que deve sim ser tratada. E o mais importante disso tudo, ela pode comprometer o diagnóstico de morte cefálica. Um paciente hipotérmico, assim como um paciente em uso de drogas sedativas, não pode ser diagnosticado como morte cerebral. Ele tem que estar normotérmico e sem nenhum uso de drogas depressoras do sistema nervoso central para que você possa fazer o diagnóstico de morte encefálica. Como é que a gente vai manusear, então, esse paciente doador cadáver, manejo anestésico? Hoje em dia se padronizou o manuseio em terapia intensiva e pouco se fala do manuseio anestésico do doador cadáver, da importância desse tema e daí a importância da aula. A gente ter conhecimento dessa fisiopatogenia e empregar o que for possível para tentar otimizar a função dos órgãos que vão ser transplantados. Como recomendação geral, sempre checar a documentação legal, o consentimento familiar, assim como a certificação da morte cefálica. A gente viu aqueles 3 casos minimamente controversos no começo da aula. Uma interrogação, deve-se manter o manuseio de CTI? Muita gente pensa, ele vem com aquele manuseio de droga vasoativa e de sedação, vou manter aquilo e não vai me dar muito trabalho, eles vão fazer essa captação e essa captação vai interferir pouco com o meu plantão noturno aqui. A gente tem sempre que pensar, a gente tem que otimizar a perfusão e oxigenação tissular. É a mesma coisa de fazer anestesia em qualquer doente crítico. Otimizar a perfusão e a oxigenação tissular. Tudo que a gente faz na sala de cirurgia é para prover uma melhor oferta de oxigênio às mitocôndrias. E o mesmo deve se fazer em paciente doador cadáver. Pensar em todos os outros doentes no final da linha que vão receber aqueles órgãos, os receptores daqueles enxertos. Então, a gente tem sempre que atentar para os fluidos, eletrólitos e equilíbrio ácido-base. Já falei isso, estou reiterando, com a finalidade de frisar a importância não só do controle da temperatura, como no controle de eletrólitos e controle ácido-base. O que o paciente vem do CTI
né? Quais as drogas? Geralmente drogas sedativas, que muitas vezes podem ter efeito miocardiodepressor e você pode ter que aumentar o suporte inotrópico. Isso pode ser deletério, pode levar até disfunção miocárdica, como a gente falou, e também com terapia osmótica que vinha sendo instituída com o intuito de otimizar a função neuronal. Então a gente tem que pensar bem se a gente vai manter essa terapia, tanto a sedação quanto a terapia osmótica. A gente sabe que os pacientes com aumento da pressão intracraniana muitas vezes são tratados com salina hipertônica e com colóides. Isso a gente tem que chamar a atenção para esse ponto. Os colóides, principalmente os hidroxetilstarches, eles estão associados a uma disfunção do enxerto renal e uma possível piora de sobrevida do enxerto renal. Então, se o paciente vinha sendo usado com hidroxetila na terapia intensiva, o melhor, se fosse captar rim, é não manter essa infusão. Deve-se atentar também para a terapia com salina hipertônica. A hipernatremia pode levar a um comprometimento do enxerto do fígado, no caso, no transplante hepático. Então, os hidroxetilas podem ser ruins no paciente que vai ser transplantado o rim. Então, quando for feita a captação de rim, use com parcimônia os hidroxetilas. E a salina hipertônica, por conta da hipernatremia, pode comprometer a sobrevida do enxerto hepático. Então, atentem para esses dois pontos quando optarem apenas por manutenção da terapia que vem sendo feita no CTI. E, em suma, a captação de órgão é um procedimento cirúrgico de enorme porte, não de grande porte, de enorme porte. Se a gente já tem que se precaver no paciente, em qualquer paciente que vai ser submetido a uma cirurgia de grande porte, não existe um porte maior do que a retirada de fígado, de coração, de pulmão, de rins, tão grande que é incompatível com uma pessoa mesmo saudável, mesmo um paciente ASA 1. Só é compatível mesmo com cadáver. Só é visto isso nas salas de captação de órgão ou nos anatômicos, em que o paciente está morto e o órgão não vai ser utilizado para nada além de um fim educacional. A gente tem que lembrar que esses órgãos vão ser utilizados em pacientes que a gente quer melhorar a sobrevida e melhorar também a qualidade de vida. Então, atentar e todo cuidado deve ser feito como se fosse fazer uma cirurgia no paciente gravíssimo, cirurgia essa de enorme porte, não de grande porte. Como fazer, então, por exemplo, manuseio hemodinâmico? Principalmente, evitar o colapso circulatório. Esse colapso circulatório está presente em 80%, 90% dos pacientes com diagnóstico de morte cefálica. Então, a gente tem que agir rápido. Por quê? Porque esse colapso circulatório é determinante de uma disfunção de vários enxertos, seja fígado, seja rim, seja coração, seja pulmão. Então, a gente tem que agir e agir rápido. Esse último artigo aí mostra que esse colapso circulatório deve ser tratado de forma precoce, no intuito a minimizar ou até evitar a disfunção dos enxertos que vão ser captados e aumento da sobrevida dos mesmos. Então, correr contra o tempo. Primeira medida, corrigir hipovolemia. 90% a 100% dos pacientes de morte cerebral estão hipovolêmicos, muito por conta do manuseio desses doentes com um aumento da pressão intracraniana e muito por conta da própria etiologia da morte encefálica. Então, corrigir hipovolemia, como, quando, quanto, são perguntas que ainda não estão muito claras, cujas respostas ainda não estão muito claras. Depende, a resposta mais adequada no momento, atualmente, seria depende. Depende de qual órgão vai ser captado ou quais órgãos vão ser captados. Por exemplo, se você vai captar pulmão, a gente tem que ser mais restritivo nessa correção de hipovolemia, mais parcimonioso. A hipervolemia pode ser muito deletéria para um enxerto pulmonar. E, em contrapartida, ela é adequada para um paciente que vai receber um rim, então para o enxerto renal. Então, a gente fica numa dualidade entre comprometer o pulmão ou comprometer o rim. Se houver a captação de rim e não houver a captação de pulmão, você pode ser mais liberal na sua reposição volêmica. Se houver a captação pulmonar, seja um pouquinho mais restritivo, porque esse órgão é um órgão muito delicado e muito sensível a picos de hipervolemia. Então, as respostas: quanto? Depende de quais órgãos vão ser captados. Qual solução? Também depende de quais órgãos vão ser captados. Se for uma captação basicamente de pulmão, principalmente quando são captados os dois pulmões, vão ser utilizados os dois órgãos, a gente tende a optar por soluções colóides, que por sua vez
são piores para o paciente em que vai ser feita a captação renal. Então, a gente tem que evitar os colóides dos pacientes que vai ser captado o rim e optar pelos colóides quando se for captar o pulmão. Então, qual solução depende de qual ou quais órgãos vão ser captados. A gente tem que prestar atenção mais uma vez na hipernatremia, cuidado com a salina hipertônica, principalmente se for ser captado o fígado. A hipernatremia parece ser bastante deletério e tem um autor que publica muito nessa área e que mostra bastante relação entre hipernatremia e disfunção até primária do enxerto, se não diminuição da sobrevida do enxerto hepático em pacientes doadores com hipernatremia. Relação ao suporte vasoativo. Então, primeira medida é reposição volêmica. Quanto de acordo com os órgãos que vão ser captados, mas sempre a primeira medida é reposição volêmica. Em até 2/3 dos pacientes vai ser necessário, além da reposição volêmica, suporte vasoativo. Quais drogas? Inicialmente, optar por drogas inotrópicas. Não existem estudos duplo cego, prospectivos, randomizados, com N significativo para apontar para uma droga salvadora. Fica ainda a pergunta, quais drogas usar? E a gente não sabe nem a resposta de quais drogas não utilizar, infelizmente. Tá? Nem quais doses utilizar. Durante um tempo se questionava o uso de norepinefrina e parecia que ela diminuía a sobrevida do enxerto cardíaco em transplantes de coração em que se utilizava norepinefrina no doador cadáver. Isso levou inclusive à diminuição da captação de coração em pacientes de cadáveres cuja infusão de norepinefrina tivesse em doses elevadas. Foi esse artigo de 2001 do Transplantation. Porém, artigos posteriores mostram que a norepinefrina pode ser usada e pode ser usada até com alguma segurança, mesmo em associação à dopamina em pacientes que vai se utilizar um enxerto do coração. E parece que ela até melhora a perfusão coronariana. Como eu falei, não existe estudos duplo cego, prospectivos, randomizados com N significativo para apontar essa ou aquela droga ou mesmo restringir o uso dessa ou aquela droga. Tá? O que deve se otimizar, deve se pensar sempre na pressão de perfusão coronariana, principalmente com reposição volêmica adequada. Se a gente não tiver a reposição volêmica adequada, como um paciente de trauma, a gente não consegue otimizar a perfusão coronariana e isso evolui com disfunção miocárdica. Qual droga utilizar acaba sendo menos importante do que o cuidado hemodinâmico adequado em se otimizar a perfusão coronariana. Qual dose utilizar? Muitas vezes se usa dopamina em doses que muitas vezes são limitadas por 10 microgramas por quilo de peso por minuto. Porém, o mais importante é evitar taquicardias e principalmente taquiarritmias. Então, começar por qual amina, então? Só para direcionar, apesar de não ter um estudo duplo cego randomizado que aponte de forma eficaz para uma droga ou outra. Em geral, comece pelo suporte inotrópico. Então, primeiro faça volume, a maioria dos doentes não vai responder isoladamente a volume, você vai ter que começar a amina. Qual amina começar? Comece com uma amina de ação inotrópica. Qual droga? Ainda assim é uma resposta difícil, menos difícil. A dopamina é uma droga que tem seu valor histórico na utilização do doador cadáver e parece ser bastante eficaz em termos de imunomodulação. Enquanto a dopamina tem seu uso restrito em terapia intensiva, tem artigos até que mostram que ela aumenta a mortalidade em terapia intensiva e questionam o uso da dopamina, no doador cadáver ela tem uma importância não só histórica, mas também por conta da imunomodulação. O que a gente sabe? Mediante a morte cerebral começa um mecanismo de imunogenicidade aumentada de todos os órgãos. E a dopamina parece, por interferir na hemioxigenase, diminui esse aumento da imunogenicidade. Portanto, tem uma ação imunomoduladora que diminui a rejeição aos órgãos. Parece, em vários estudos experimentais, parece ser verdade. Isso sustenta, apesar de não ser estudos randomizados, prospectivos, com nível de evidência alto, sustenta o uso inicial da dopamina como amina inicialmente de escolha em pacientes doadores cadáveres, principalmente pela imunomodulação.
ela também diminui o edema pulmonar e inflamação pulmonar por esse efeito de imunomodulação. E é útil não só para transplante de coração, como também para transplante de pulmão, transplante de fígado, e faz imunomodulação e diminui a imunogenicidade de vários órgãos que vão ser transplantados. Uma vez que drogas de manuseio inotrópico não sejam eficazes, a gente tem que iniciar a lançar mão de drogas vasopressoras. Qual droga vasopressora? A norepinefrina foi muito utilizada, durante muito tempo se questionou seu uso, como qualquer medicação tem prós e contras. Dentre os prós da norepinefrina, tem alguns estudos experimentais que mostram aumento da perfusão coronariana e também o aumento da perfusão renal, e parece ser boa para os pacientes em que vai ser captado o rim. Parece uma droga eficaz na melhora da sobrevida do enxerto renal. E como contras, tem aqueles estudos que apontam para uma diminuição da meia-vida, da sobrevida dos enxertos cardíacos e também a disfunção do ventrículo esquerdo. São estudos que não foram comprovados, portanto a norepinefrina não deve ser banida no uso do manuseio hemodinâmico do doador cadáver. Em contraponto, existe a vasopressina, que, como a norepinefrina, tem prós e contras. Dentre os prós, especialmente pacientes com diabetes insípidos, que ela vai ter uma ação hemodinâmica importante, e como contra, parece que piora a perfusão renal. A perfusão esplâncnica e a perfusão renal sendo pior para os enxertos hepáticos e enxertos renais. Mais uma vez, não tem estudos duplo cego, randomizados, estudos com nível de evidência que suportem essa ou aquela droga ou levem a se banir uma droga ou outra. O mais importante é um conhecimento adequado hemodinâmico e o manuseio adequado, otimizando a perfusão dos órgãos que vão ser transplantados. A reposição hormonal, principalmente com hormônio tiroidiano, corticoide e insulina, está indicada quando se falha a reposição volêmica, uso de inotrópicos e uso de vasopressores. Nessa situação, quase como medida heróica, se preconiza o uso de hormônios tiroidianos e também de corticoides e de insulina, que muitas vezes já estão sendo utilizados no paciente que vem proveniente da terapia intensiva em morte cerebral. Em relação à monitorização hemodinâmica, como monitorizar esse doador cadáver? É preciso? Paciente que está morto, por que eu vou monitorizar esse tipo de paciente? É importante, porque a gente tem que otimizar a perfusão dos órgãos que vão ser transplantados. Eu estou sendo repetitivo, mas é com o intuito de frisar a importância do manuseio adequado desse doador cadáver. Então, minimamente, ele deve ser monitorizado com PAM-PVC, com o intuito de otimização volêmica e otimização de oferta de oxigênio tecidual, apesar de serem medidas muito pouco efetivas na monitorização de oferta de oxigênio tecidual e na monitorização perfusional. Mas é o mínimo que deve se fazer em pacientes com morte cerebral. Quando se usa drogas vasoativas, principalmente doses elevadas de drogas vasoativas, o ideal é que se monitorize também o débito cardíaco e resistência vascular sistêmica, para a gente poder otimizar e direcionar essa ou aquela droga para aquele paciente específico, muito mais do que uma fórmula de bolo, através de um estudo que mostre uma droga boa para qualquer tipo de paciente. Quando a gente consegue monitorizar adequadamente a hemodinâmica do paciente, através da monitorização do débito cardíaco e da resistência vascular sistêmica, a gente consegue saber em qual ponto atuar e como atuar de uma forma mais precisa e individualizada para aquele doador cadáver, assim otimizando a função desse ou daquele enxerto que vai ser captado. Em relação à monitorização do débito cardíaco e da resistência vascular sistêmica, ela pode ser feita com a monitorização através da cateterização da artéria pulmonar, com a monitorização da débito cardíaco e da resistência com a termodiluição na artéria pulmonar, através de vários monitores, mas também hoje em dia se preconiza a termodiluição transpulmonar, que pode ser feita, por exemplo, através da artéria femoral. Tem alguns monitores de débito cardíaco transpulmonar que estão sendo lançados, estão entrando no nosso meio, e que se preconiza não só a monitorização do débito cardíaco, da resistência vascular sistêmica, como a monitorização da água extravascular pulmonar, que parece ser uma monitorização bastante importante quando se vai captar pulmão, evitando-se assim o transplante, o implante do enxerto que tenha sido sofrido edema neurogênico pulmonar.
O uso dessa medida, que é a água extravascular pulmonar, através desses monitores de termodiluição transpulmonar, é feito muitas vezes através da artéria femoral, parece ser uma medida promissora no manuseio do doador cadáver quando se tenta o transplante de pulmão. Tá? Tem alguns estudos que mostram isso. Além disso, existem Doppler transesofágico, que pode monitorizar o débito cardíaco também, e o eco transesofágico ganha enorme importância quando vai se captar o coração. Assim a gente consegue avaliar a função do coração, alguma disfunção regional ou mesmo uma disfunção global, o que por si só muitas vezes não impedem o transplante, assim como uma disfunção valvar que pode causar um problema maior no caso de um transplante de coração. Tá? Eu deixei por último, mas talvez seja o mais importante, as estratégias imunossupressoras do doador cadáver. A gente já falou das catecolaminas, principalmente a dopamina, que tem uma ação imunomoduladora. Ganha ressalto também a insulina. A insulina ela tem uma função imunomoduladora não só por evitar a hiperglicemia. A hiperglicemia já se sabe que estimula o sistema de citocinas e a cascata de calicreínas. Então, o paciente euglicêmico tende a ter uma imunogenicidade diminuída e ter uma sobrevida maior dos enxertos, assim como a ação isolada da insulina também parece ter uma função imunomoduladora e também parece ser eficaz como estratégia imunossupressora. Obviamente, a vedete da estratégia imunossupressora são os esteroides. Eles devem ser usados e são utilizados em todos os pacientes em que vai se fazer a doação cadavérica. Muitas vezes esse uso já foi feito na terapia intensiva. Os esteroides são extremamente importantes, principalmente quando se usa enxerto de pulmão e de coração. Esse estudo mostra que é a principal variável isolada para uma adequada sobrevida do enxerto pulmonar. Esse estudo publicado em 2001 na Clinical Transplantation. Então, a terapia imunossupressora com esteroides é determinante para um sucesso do transplante de pulmão e também para o transplante de coração. Tá? Quais as doses que devem ser evitadas? Alguns autores discordam nisso, a maioria preconiza uma dose única de 15 mg por quilo de peso, outros defendem uma dose em bolos de 250 mg seguido por uma dose de 100 mg horários, uma infusão de 100 mg horários de metilprednisolona. Em relação aos cuidados pulmonares, a gente tem que atentar para a estratégia ventilatória, lembrar que o pulmão é o órgão que é menos utilizado, embora não exista também um estudo duplo cego, prospectivo, randomizado, que indique, por exemplo, a ventilação protetora para todos os pacientes doadores de cadáveres. É uma norma que é feita, a maioria dos centros preconiza, sem ter um estudo que respalde essa estratégia. Deve-se evitar pressões de emissão elevadas, evitar que o paciente faça telectasia, por isso a instituição de um PIP entre 5 e 10, não mais do que 10 de PIP. E estratégias de fisioterapia respiratória, como por exemplo aspiração de tubo traqueal, lavado broncoalveolar, inspeção de secreções, parecem adequadas também. O principal nesse doente é evitar a hipervolemia. Muitas vezes deve-se lançar a mão até de diuréticos e também de agonistas beta-adrenérgicos inalados, no intuito a você otimizar o órgão que vai ser implantado. Quais são os reflexos pós-morte? Eu deixei isso por último para frisar que tem algumas coisas muito controversas, alguns mitos quando se fala do doador cadáver. O cadáver se mexeu durante a captação, ele taquicardizou, ele fez hipertensão. O que o doador cadáver não pode apresentar, porque senão ele não é um cadáver. Ele não pode apresentar, como eu falei anteriormente, movimentos respiratórios, ele não pode gaspar, ele não pode deglutir, ele não pode mover os troncos de forma voluntária, as pupilas têm que estar midriáticas. Agora, alguns reflexos pós-morte são muito frequentes e às vezes causam até situações constrangedoras de terapia intensiva, como por exemplo, circulante rezando na sala, chorando, falando que está se matando um paciente para se salvar alguns outros. Então, quais são os reflexos pós-morte que estão presentes mesmo no doador que está em morte cefálica? Reflexos espinhais, por exemplo, reflexo dos membros superiores, você testa o estímulo doloroso no membro, ele mexe de forma moderada esse mesmo membro. Movimentos pseudoventilatórios, não são movimentos ventilatórios.
movimentos musculares, fasciculações, movimentos abdominais, por exemplo, reflexo de Babinski, que está presente muitas vezes. O paciente pode ter sudorese, pode ruborizar e ele ainda assim está morto. Reflexos neuromusculares, alguns reflexos, por exemplo, de retirada, e principalmente o sinal de Lázaro, um sinal que chama muita atenção. Nessa situação, tem que se atentar às pessoas que estão envolvidas na captação para a possibilidade do sinal de Lázaro. O paciente pode fazer a flexão dos membros ao nível do cotovelo, juntando os braços na região do tórax, pode fazer até a flexão de tórax, flexão cervical, e ainda assim ele está em morte encefálica. Tá? E além de reflexos cardiovasculares, ele pode fazer taquicardia e hipertensão e ainda assim ele vai estar em morte encefálica. Tá? Gostaria de agradecer mais uma vez a presença. Essa é uma sala lá na UFRJ, a gente faz transplante de fígado.